tá? Eu vou me apresentar rapidinho e passo para os colegas, né? Que na nossa frente aqui de Sociologia nós somos em 4 professores, tá? Então, para que vocês conheçam todos. Então, me apresentando, meu nome é Samara, eu estou no Cardume já faz 5 anos, esse é o meu 5º ano de Cardume, e o segundo online. Tô com saudade da aula presencial, mas a gente tem que pensar pelo lado bom, né? O lado bom é que tem gente aqui do Brasil todo participando, e se nós estivéssemos só com a aula presencial, não teríamos essa grande oportunidade, né? Uma pena que a gente não consegue conversar e saber, né, com profundidade de onde as pessoas são. Eu estou em Santos, né, no litoral de São Paulo, e eu sou formada em ciências sociais, e leciono sociologia no ensino médio, na escola particular, na escola pública, em cursinhos, e também ano passado entrei no CPVAN, então espero de alguma maneira colaborar aí com a formação de vocês. Eu vou fazer depois uma recapitulada da aula da semana passada e o que nós combinamos aqui da frente de sociologia, para que vocês não fiquem perdidos, né? Porque a Bia não vai, que a Bia foi minha aluna da escola. Para que a gente não fique, vocês não fiquem perdidos, e nós também, né? A gente optou por não ficar picando as aulas, tá? Então, hoje sou eu, a próxima é a Daphnis, a gente vai, todo mundo tá junto aqui, tá? Para que vocês tenham aí a melhor acolhida possível. Vou passar aqui para os colegas, para vocês conhecerem os outros educadores, tá? Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui. Opa! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daphnis, estou no Cardume desde ano passado também, então não tive a oportunidade de conhecer, de ter essa experiência, né, na verdade, de dar aula. E eu me formei agora, esse mês, em Sociologia e Ciências Sociais na Unesp, e é isso, vou ficar mais no plantão, não vou dar muita aula desse ano. Também sou tutora. Então, estamos aí. Vocês que são lindas, saudades. Boa noite, meu nome é Ronaldo, sou licenciado em Sociologia pela Unip. Meu primeiro ano aqui no Cardume e estou aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, na rede social, tá bom? Só isso, obrigado. E eu sou o Douglas, também estou como educador nesse ano de 2021, no Cardume. Eu entrei no Cardume o ano passado, eu faço terapia ocupacional na Unifesp, na Baixada Santista, mas agora estou falando de Porto de Galinhas aqui no Pernambuco, o que possibilita esse mundo virtual também, né? E é isso. Nossa, Douglas, que chique! Você simplesmente está em Porto de Galinhas, assim? É que a minha família, todo mundo é daqui. Mas nossa, gente, que chiqueza! Tipo, eu só vim para Porto de Galinhas curtir minhas férias. Aproveita por todo mundo aqui. É que eu acabei mudando nesse negócio de virtual, aí eu peguei e falei, vou morar no Pernambuco um pouco, depois eu volto para São Paulo. Tá certo, aproveite. É isso aí. É isso aí. Estamos aqui na Baixada Santista com a Veneza, né? Barquinha Itapema, com várias paisagens também aqui na nossa Baixada. Então vamos lá. Galerinha, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E antes de começar, para a galera que está perdida, principalmente para a galera do CPVAN, tá? Então, lembrando a vocês que nós, nessa aula de sociologia e algumas outras que os professores lecionam nas duas, né, nos 2 projetos de cursinho, a gente juntou as turmas. Então, tem a galera do Cardume aqui
e tem a galera do CPVAN, que é o nosso cursinho atualmente, que é da USP, aqui também da Baixada Santista. Nós trabalhamos em conjunto há um bom tempo. Só que lá no CPVAN, eles não usam a plataforma dos pacotes Google, porque a gente só está conseguindo usar, galera, porque nós temos um e-mail institucional que o Edu criou para a gente, senão não ia rolar, porque essas plataformas são pagas, tá? Então, a galera do CPVAN, eu sei que vocês têm toda aquela coisa do Drive, mas assim, de verdade, se vocês puderem usando o Google Classroom, vocês vão ver que é muito mais ele é muito mais prático de mexer, tá? Então, para vocês, o Léo criou o acesso. Se alguém tiver perdido, avisa para a gente que a gente dá um jeito de colocar vocês em contato com o Léo para que ele faça esses ajustes, tá? Então, eu estou compartilhando aqui. Peraí. Eu estou compartilhando, mas eu estou na tela do slide. Deixa eu abrir outra tela aqui para voltar. E aí eu posso voltar nessa aqui, ó. Então, a gente organizou aqui, galera, semana passada eu já coloquei para vocês, ó, eu vou entrar como se eu fosse aluno, tá? Então, ó, o que nós combinamos na semana passada aí para a galera não ficar perdida, tá? Aqui tá a nossa plataforma do Classroom. Aqueles códigos lá que vocês veem o pessoal postando é o código que vai possibilitar que vocês entrem nesse ambiente, tá? E o que nós fazemos aqui? Todo dia, antes da aula começar, eu vou colocar para vocês aqui a data, né? Eu, Daphnis, todo mundo, né, que tiver acesso. A gente vai colocar para vocês aqui a data, tá? Com o horário, o tema da aula, o link. E por que eu estou colocando isso e pedir também para a galera, né, a gente manter isso? Porque eu acho que fica mais fácil, de caso vocês tenham alguma dúvida pertinente a essa aula, vocês podem escrever aqui, ó, onde tem esse bonequinho cinza, aqui é tipo um chat, ó. Eu vou escrever só para mostrar para vocês, ó. Então, se eu escrevo aqui, oi, todo mundo tem acesso. É só vocês entrarem nessa página que vocês vão ter acesso a essa mensagem. Ó, tá vendo? Oi. Então, se caso vocês tenham alguma dúvida, não queiram falar lá no grupo do WhatsApp para não tumultuar, venham aqui que fica fácil para a gente se organizar. E aí é que a gente está no de professor, mas quando vocês entrarem em atividades aqui, tem os tópicos ao lado, tá vendo? Então, aqui tem tópicos de listas de exercício, que ainda não tem, porque a gente está começando, né? A aula passada foi, na verdade, um quebra-gelo. Tem o tópico de baixo, que é slide. Vocês pediram para que a gente poste o slide aula a aula. Nós temos aqui um outro tópico para textos, que aí eu vou colocando para vocês os textos que vão ajudando vocês a estudar para cada uma dessas aulas. Então, a gente vai pegando, né, os PDFs, recortando de vários livros didáticos. E tem aqui um outro tópico para as aulas gravadas, tá, galera? Então, ó, eu já coloquei para vocês. Então, eu vou sempre colocar a data, tá? O tópico da aula, e como a gente só tem 1 hora de aula e os temas são muito longos, a gente vai colocando parte 1, parte 2, parte 3, para que vocês saibam que é daquele mesmo assunto, mas está na segunda ou na terceira aula, tudo bem? Então, aqueles que perderam a aula da semana passada, aqui já tem a gravação disponível, coloquei o link aberto, é só vocês se guiarem por aqui. Assim, galera, é uma coisa que a gente só aprende, como qualquer coisa digital, fazendo, mas é muito sossegado. É uma plataforma que vocês têm acesso aqui a todos os materiais de forma bem didática, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Eu vi o room? Vamos lá. Ai, peraí, que o negócio aqui tá lento também. Tem gente dizendo que tá um pouco perdida, que não tá no Classroom, que não conseguiu assistir às aulas. Então, eu tô anotando os nomes aqui, eu vou testar tudo isso, depois eu tento entrar em contato. Tá dando acesso negado para vocês? Pois é, estranho, né? Peraí, Vitória, quando você fala as aulas vão ficar no Drive, você é de qual cursinho? Do CPVAN ou do Cardume? Porque a galera do CPVAN tem um costume. Pode falar? O que eu quis dizer é que no Classroom vai ter o link pro Drive, por causa que parece que eu vi que o link da aula gravada era do Drive, aí eu não tive certeza, porque você acabou de falar que não. Aí eu entendi.
Não, quem não entendeu fui eu. Eu não entendi o que você falou. Pode repetir para mim, por favor. As aulas gravadas vão ficar onde dentro do Classroom? O link vai direcionar para onde? Pro Drive ou pro YouTube? Para aula já. Você recebe um link e ele já abre na aula. Galera, ó, vou repetir para vocês que são do CPVAN. Eu posso colocar no Drive lá do CPVAN, só que aí tem que subir a aula. Dá para fazer isso se vocês quiserem. Mas se vocês quiserem acompanhar pelo Classroom, porque todos os alunos do CPVAN, o Léo fez, deu o link para vocês entrarem na aula. Se vocês não estão conseguindo usar, fiquem tranquilos que eu peço para o Léo entrar em contato com vocês. A gente organizou de um jeito para todo mundo se organizar por aqui. Inclusive, né, os coordenadores do CPVAN falavam, Samara, se a galera puder assistir às aulas, pegar o material pelo Classroom, é muito mais fácil, porque fica tudo aqui, ó. Vocês têm as abinhas, ó. Vou voltar lá, rapidinho. Peraí. Ó, tá vendo aqui, Vitória? Todos os tópicos tá aqui ao lado, ó. Aí vocês têm lista de exercícios, slides, textos e aulas gravadas. Quando você vem aqui em aula gravada, você já tem o link aqui e é só você abrir. Ó, você clica nele. Ué, o acesso tá negado? Até para mim tá negado o acesso? Ah, já sei, eu loguei com outro. Eu fiz login com o outro da escola. Professora, desculpa te atrapalhar, mas funciona assim mesmo. Só que eu fui fazer o teste aqui e realmente até para mim, quando eu tento acessar essa aula em específico, a primeira de Sociologia, também informa que eu preciso ter acesso. Eu acho que devem ter mexido em alguma configuração, alguma coisa. Porque todas as outras aulas, a gente só clica e já abre, e a gente começa a assistir. Eu acho que essa em específico, na hora que uparam, devem ter colocado alguma configuração em específico, algo do tipo, porque está informando que a gente precisa de autorização para ter acesso. Tá, eu vou fazer então o seguinte, galera. Eu vou, depois dessa aula, eu excluo esse link e posto de novo. Eu imagino que deva ter dado erro, porque eu estou usando o computador do trabalho. E ele é cheio de coisas que, como que eu vou dizer, limitam o acesso. Então, às vezes, eu logo com o meu e-mail pessoal, mas ele está ali armazenado no e-mail institucional. Se der algum problema, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a aula e subo ela do mesmo jeito. Aí todo mundo consegue ver sem nenhum problema. Mas, Vitória, o caminho é esse. É você ir na BIM aulas gravadas e você vai ter acesso a todas. Você entendeu? Professora, tem gente tentando entrar aí e não está conseguindo. Tem que aceitar. Ah, quem está fazendo isso é o Douglas. Eu não tô, ele não tô, porque senão a internet cai. E o Douglas saiu, né? Douglas? Ah, entendi. É por conta do institucional. Não tem problema, galera. Eu vou baixar a aula e subo a aula como arquivo, tá bom? Aí vocês têm acesso de boa e não precisa do login institucional da Unifesp, beleza? Douglas, tem gente querendo entrar, tá? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Agora, o que eu sempre falo para vocês galera, melhor coisa quem chegou, dá uma lidinha naquele manual que o Cardume fez para os alunos, né? Eu acho que ali é a forma mais didática de vocês conseguirem as informações. Aí vocês deem uma olhadinha lá, o passo a passo, tá explicando direitinho. Se vocês não conseguirem, aí vocês pedem ajuda pra gente, que nós ajudamos vocês a se organizar. Mas acredito que seja o melhor passo, o melhor procedimento é vocês seguirem o manual. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Podemos começar, então? Pode ser? Tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Então, vamos lá. Galerinha, é o seguinte. Opa! Você tá vendo? Estou com... Aqui, agora sim. Ó, gente, na aula, então vou fazer aquele apanhado bem basicão, tá? Da aula passada. Na verdade, assim, galera, a aula passada não foi
efetivamente uma aula, né, assim, com conteúdo. Foi mais uma aula de provocações, digamos assim, uma aula de sondagem, uma aula de sensibilização, como galera das ciências sociais gosta de falar, tá? Então, aqui está o nosso slide, né? Aula de introdução à sociologia. Então, é sempre bom fazer uma aula de introdução. Por quê? Porque é uma disciplina que vocês só têm no ensino médio. E, infelizmente, nós temos aí uma defasagem na formação aí de professores, em que muitas vezes, principalmente na rede pública, os professores que lecionam sociologia nem sempre são da área, são professores que complementam aí a sua formação, a sua carga horária de aulas. Então, é muito comum que o aluno chegue no cursinho popular e fale: professora, não tive aí aula de sociologia, foi 3 anos de debate, 3 anos trocando ideia. Então, por conta disso, a gente faz essa aula aí de introdução, digamos, para que a gente caminhe juntos, né, sem nenhum tipo aí de problema no decorrer da aula, tá? Então, vamos lá. Gente, na aula passada, eu coloquei essa imagem aqui, galera de São Paulo piscou logo que seria uma imagem aqui dos arredores da Avenida Paulista, e é o famoso Twitter da POC Afrontosa, tá? Então, assim, só retomando o porquê que eu coloquei esse Twitter para vocês, esse Twitter viralizou alguns anos atrás, né? Porque nós tínhamos aqui a POC Afrontosa, com a garrafa de catuaba, e em uma situação de conflito com o Coxinha Paneleiro. E aí a imagem, né, tem como legenda esse texto aqui: uma POC afrontosa com 1 litro de catuaba de açaí, um Coxinha Paneleiro destilando raiva, a polícia de braços cruzados e a sociedade tirando foto. Se isso não é uma aula de sociologia brasileira contemporânea, eu não sei o que é. E aí, qual foi o objetivo pelo qual nós selecionamos essa imagem? Porque essa imagem, ela tem aqui uma riqueza, né, de questões para a gente abordar. Mas o ponto central da análise foi: para que a gente consiga identificar quem é a POC afrontosa e quem é o Coxinha Paneleiro, nós só conseguimos fazer isso porque nós estamos inseridos em um contexto histórico e social que nos permite ler essas imagens dessa forma. Ou seja, há 10 anos atrás, se nós estivéssemos tendo essa aula em 2011, não ia fazer o menor sentido essa abordagem, porque a gíria POC nem existia, né, pelo que eu observo aí na militância da galera, e também os símbolos tinham um outro significado. Hoje, quando eu falo coxinha, as pessoas já fazem uma associação a brasileiros que têm um posicionamento político de direita, assim como a galera chama a galera de esquerda de mortadela, e principalmente, né, hoje você anda com uma camisa da CBF na rua, as pessoas não sabem se você é um torcedor, se você é uma pessoa simpatizante do governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, os significados, eles são transitórios, tá? Então, toda vez que eu estiver lendo uma imagem, eu preciso entendê-la dentro de um contexto social específico. E aí, a pergunta que eu fiz para a galera foi: isso, por si só, é uma aula de sociologia? Ou seja, isso por si só, a aula, beleza, mas isso aqui, por si só, é uma análise? Eu tenho um objeto de estudo sociológico? Eu tenho sociologia de fato? Só pelo fato de eu ter essas pessoas dispostas nessa imagem? E aí a galera começou a dizer que sim, porque eu estou falando de uma situação contemporânea que envolve um problema social. Só que aí a gente começou o quê? A aprofundar essa discussão. E nós chegamos na constatação de que não, ou seja, para que seja feita uma análise sociológica, para que eu tenha ferramentas teóricas para analisar um determinado espaço, uma determinada situação, eu preciso ter o quê? As ferramentas. E essas ferramentas é aquilo que nós chamamos de método, tá? Por quê? Porque a sociologia é uma ciência. A gente vai chegar nisso no final dessa aula, tá? E aí, pensando nisso, que a sociologia é uma ciência, calma, a gente vai chegar na ciência. É só importante que vocês entendam que não basta eu ter uma situação coletiva para que isso seja efetivamente uma discussão sociológica. Porque aí, galera, é o grande ponto, né, que eu discuti com vocês na aula passada, do perigo que é a gente achar que sociologia é o encontro da Fátima Bernardes. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que acontece? Você chega na
sala de aula o cara pega e fala para você, ô professora, né, ainda mais eu que tenho dread, ô professora, vamos falar de maconha? Vamos, demorou. O que você sabe a respeito da maconha? Aí sempre tem aquela piadinha, professora, eu sei bolar, sei comprar, ótimo, que bom para você. Mas o que você sabe a mais disso? Você sabe qual que é a relação que a maconha tem para a gente pensar segurança pública? Para a gente pensar narcotráfico? Para a gente pensar a questão que envolve juventude, periferia? A gente entende o porquê que a guerra às drogas é um discurso que não resolve o problema da droga? A gente discute droga como um problema de saúde pública? Aí eles ficam assim, como assim? Eu falei, então, você quer discutir? Opa, vamos falar de droga, vamos falar de tudo, desde que vocês saibam o que vocês estão falando. Então, é muito comum que as pessoas achem que sociologia é o programa da Fátima Bernardes. Por quê? Eu tiro sarro disso, né, com os alunos. Ou seja, ela pega, chamou 5 pessoas aleatórias do elenco da Malhação, da novela das 6, das 7, para falar sobre um assunto super pesado, por exemplo, como transtorno bipolar, certo? Que todo mundo fala, ai, fulano é tão bipolar, no senso comum, nem sabe o que é, mas sai chamando todo mundo de bipolar. Aí ela coloca 5 pessoas aleatórias que não conhecem o assunto e coloca um especialista para legitimar esta fala. Só que aí ela dá um poder de fala absurdo para as pessoas no sofá, deixa o especialista falar 2 minutos e no final ela coloca uma banda sertaneja para acabar amanhã e todo mundo feliz, né? Fazer o almoço. Galera, é isso que não pode acontecer, tá? É esse o problema de estudar ciências humanas. É por isso que a galera vai mal na prova de ciências humanas, principalmente segunda fase, porque a galera acha que humanidades é escrever opinião. E não é. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de método, de discussões que tem que ter embasamento. Pode parecer uma coisa aleatória que eu estou falando, mas no decorrer das aulas, vocês vão começar... Peraí, o que é isso, PEC Nudes? Gente, eu sou uma anciã, vocês têm que me explicar. O que é isso, PEC Nudes? O que é isso, PEC Nudes? Eu não entendi. Eu não sei, gente, PEC Nudes. Eu sei o que é nudes. Agora, o que é PEC Nudes? Não sei se é algo regional. Não sei. Se alguém quiser explicar este fenômeno aí, toma fit do pezinho. Não entendi, gente. Depois vocês me... De acordo com o Google, são fotos eróticas de novinhas. É que hoje, desculpa, eu tava conversando com o Vitor, se for o Vitor lá do CPV, a gente tava conversando disso, porque tem muita banalidade em relação a isso, né? Que muitas pessoas jovens, elas acabam vendendo fotos seminuas, nuas, e isso, tipo, contribui bastante, né? Com, a gente tava falando de pornografia e pornografia infantil, prostituição. Aí acho que ele ficou com dúvida, ele foi perguntar isso na aula. Ai, sim, foi isso mesmo. Na verdade, eu também não sabia. Tem até um aplicativo que eles vendem isso. Alguma coisa voltada para isso. É o OnlyFans, que até os famosos têm. Aí ele foi perguntar para saber sobre isso. É isso mesmo, o assunto surgiu à tarde. E a Nick que me explicou também um pouquinho sobre. Mas Vitor, peraí, deixa eu entender. Você quer dizer sobre, tipo, a comercialização dessas fotos? Isso é um problema sociológico, com certeza. Eu acho que ele queria saber, tipo assim, porque a gente estava falando sobre em relação às pessoas menores de idade. Aliás, os jovens menores de idade, que eles estão vendendo essas fotos. Acho que ele foi colocar alguma coisa nisso, né? Porque eles estão vendendo esse tipo de packs, né? De fotos seminuas. E acho que ele queria saber a respeito disso. Então, eu queria, na verdade, era mais pra a gente um dia chegar e falar disso, porque tá super em alta, sabe? E talvez se isso surja em algum tema de redação também, até para usar como argumento. Então, acho que seria legal a gente fazer ciências humanas também voltado para esse assunto, visto que tá muito em alta e, assim, o pessoal mesmo colocou vários kkks, né? Risos. E é um assunto que é sério, assim, a gente precisa olhar para isso, principalmente para menores de idade, que é um outro assunto que já envolve isso, porque está falando de nude de pessoas adolescentes, 15, 16 anos, e aí segue.
Ah, eu achei, Vitor, que o kkk foi por eu ser anciã e não saber o que se trata, entendeu? Não, eu não sei. Acho que também esses kkk também diz muito a respeito à interpretação, né? Ah, sim. Galera, eu achei que seria legal a gente falar sobre a Melody ou qualquer coisa assim, porque, tipo, ela mesma é um exemplo disso. Ai, gente, inclusive, eu fiz um texto sobre a Melody. Que aí mas, galera, é esse o ponto que vocês precisam ter. Por exemplo, vamos lá então, porque senão a aula vira o encontro da Fátima Bernardes mesmo, né? Aí vira o encontro com o Ronaldo, com a Daphne, com o Douglas e com a Samara. Vamos lá. A gente tem os plantões, né, Daphne, que a gente ou faz as discussões de listagem de exercícios, ou a gente pode levar esses temas. Se existe a demanda, Samara, Daphne, Ronaldo, Douglas, nós queremos discutir essas questões, a gente abre um espaço para isso. Agora, galera, estou sendo franca com vocês como professora. Se a gente abre esses leques nas aulas, a gente não vai chegar em lugar nenhum o resto do ano. Porque é muito conteúdo. Eu sei que a sociologia ela é sedutora, por isso que eu falei que é a matéria mais importante aí do currículo de vocês, tô brincando. Mas é uma disciplina que nos permite fazer tudo isso, essas discussões, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não estiver fazendo isso com leitura, com discussão, com reflexão, que aí é um ponto importante, principalmente para vocês que são jovens, né? As ideias precisam de maturação, elas precisam de tempo para serem, né, diluídas, pensadas, internalizadas, aí a gente vai acabar tendo um problema. Então, assim, claro que vocês podem falar, é claro que vocês podem discutir coisas, mas tomem cuidado, porque senão a aula vai para uma discussão e depois a gente acaba tendo dificuldade de trazer vocês de volta, tá? Quando eu falei da questão da Fátima Bernardes, o que eu coloquei para vocês? Tomem cuidado, tudo bem? Porque é algo, e não foi na brincadeira, eu tô falando sério, é algo muito comum. Volto a dizer para vocês, eu tenho vários alunos que vão fazer... Ai, meu Deus, peraí. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque a minha tela... Sim, a tela travou aqui para mim. Porque eu tenho vários alunos que vão muito bem no vestibular quando é primeira fase. Quando, né, pensando aqui que a galera não necessariamente só vai prestar, né, Enem. Quando chega na segunda fase, a galera vai mal. Por que vai mal? Pode, a galera do CPVAN pode participar de tudo, galera. A gente está aqui como se fosse um cursinho unificado nessas disciplinas, tá? Vocês podem tudo, a gente vai passar tudo para vocês, ok? Então é só tomar cuidado, pessoal, em relação a isso, porque eu não estou brincando, não. É fato. É muito fácil para a gente cair para o senso comum, tudo bem? Nós vamos chegar nele rapidinho. E aí, a pergunta que não quer calar, que eu falei para vocês que era a crise existencial, qual que é? Peraí, o paneleiro e a POC afrontosa são duas pessoas que estão vivendo a realidade social no mesmo momento. Será que é possível entender a sociedade como um objeto de estudo, sendo que as pessoas experimentam a sociedade, ou seja, elas interpretam os fenômenos de forma diferente? Ou seja, mais uma pergunta que a resposta vai ser sim, se nós trabalharmos com ferramentas teóricas e com método, tudo bem? Então, é isso que faz as ciências humanas serem tão sedutoras, né? A possibilidade que ela tem de nos abrir um leque muito grande de conhecimento e interpretações sobre a realidade, tudo bem? Então, pessoal... né? A sociologia é aquela ciência que vocês vão ter o primeiro contato no ensino médio e, inicialmente, eu posso dizer para vocês, a sociologia é a ciência da sociedade. Só que quando eu falo para vocês a sociologia é a ciência da sociedade, isso, digamos que é um tanto vago, tá? O que significa isso? Peraí, a sociologia é a ciência da sociedade. A gente, por exemplo, ouve muito, né, no senso comum as pessoas falarem, nossa, mas a sociedade brasileira é corrupta, a sociedade brasileira é violenta, a sociedade brasileira muita gente fala, né, com muitas ressalvas aí, que é problemático, ignorante. Peraí, mas eu faço parte da sociedade brasileira, vocês fazem parte da sociedade brasileira, nós somos corruptos, nós somos violentos, nós somos ignorantes?
Como que eu trabalho essa ideia abstrata do que é a sociedade? Então, na verdade, falar que a sociologia é a ciência da sociedade, embora não está errado, mas vocês vão perceber que isso não basta. Então, na verdade, o que a gente busca é estudar o quê? As relações humanas, né? A ação que os indivíduos estabelecem coletivamente em sociedade, e essas relações, elas estão o quê? Organizadas num contexto histórico, social e cultural. Então, nós precisamos entender essa sociedade de uma forma mais aprofundada e complexa, dentro de um referencial histórico. Tudo bem? E aí, né, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, que agora eu fiquei na dúvida mesmo. A gente chegou no Twitter da Damares semana passada? Chegamos, né? Não chegamos. Ah, então foi... Ah, perfeito. Foi aqui que nós paramos. Então, galera, vamos lá, tá, galera? Agora, eu coloquei aqui para vocês algumas características, alguns exemplos, tá? De coisas para que vocês entendam como essa questão da precisão histórica, como essa questão de ter um olhar mais aprofundado sobre as coisas é fundamental, tá? Então, aqui eu tenho um Twitter da nossa ministra dos Direitos Humanos, Damares, né? Que ela diz o seguinte: atenção, atenção, é uma nova era no Brasil. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? Resta saber, galera, se isso é uma montagem ou não, porque ela está de azul. Mas a grande questão, galera, é o seguinte: quando o Damares fala que meninos vestem rosa e meninas vestem azul, ela só está falando da cor da roupa? Não. Ah, ou seja, uma outra coisa importante. Oi? Oi, alguém quer? É porque eu tô travando aqui, galera. Alguém tá falando? Não. Vitória, você tá com a mão levantada? Acho que foi sem querer que ela deve ter apertado. Aqui, eu não consegui tirar. Ah, tá. Então, beleza. Então, eu vou continuar aqui. Ou seja, galera, quando a Damares fala que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ela não tá falando somente de coloração de roupa, tá? Ela tá falando de uma ideia, tá? Que compreende o mundo de uma forma sexista, ou seja, que espera comportamentos sociais de meninos e de meninas de forma diferenciada, tudo bem? Então a gente tem que começar também a interpretar, a ler as coisas para além daquele referencial e de uma forma mais aprofundada. Primeira discussão. Mas olha só que interessante. Damares fala que meninos vestem rosa e meninas vestem... Aliás, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, como se isso fosse uma determinante. Como se os comportamentos de homens e mulheres fosse algo instintivo, algo que foi desenvolvido pela nossa condição biológica, ou seja, algo natural. Então, alguém me perguntou na aula passada: professora, eu vou precisar de caderno? Aí é a autonomia de vocês para estudar. Eu acho que é bom ter caderno, uma folha, qualquer coisa aí, um celular. Anotem esta palavra perigosa para a sociologia: natural, tá? Ou seja, as coisas não são naturais. As coisas que acontecem em sociedade, elas não são naturais. Embora a gente aparentemente acha que elas são, tudo bem? Então guardem isso. O que significa isso, galera? Olha só que interessante. Até o século XX, meninos vestiam rosa e meninas vestiam azul. Olha que interessante. A gente vive hoje um mundo, né, que quando a gente vai e vê, né, eu sempre falo, não tem coisa mais bizarra do que fechar a revelação, né? Ou seja, a pessoa faz aquela coisa toda, certo? Para saber porque a Damares tocou no assunto das cores, por conta da questão sexista, por conta da suposta ideologia de gênero, coisas que efetivamente não existem. Vocês estão perguntando por que eu entrei ou por que a Damares entrou no assunto? Não sei se está tendo um delay. Eu tô dando... galera, Damares, tá? Eu tô dando exemplo para que vocês entendam a importância de ter precisão histórica, de tomar cuidado com generalizações. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui à questão que eu estava dizendo. Pessoal,
olha só que interessante, né? Quando a Damares faz essa colocação, ela faz isso chamando, incitando para um sexismo, certo? E aí, olha que interessante. Os meninos, até o século XX, usavam roupa rosa, as crianças. Mas antes de falar disso, o que é importante nós entendermos? Que, primeira coisa, toda vez que vocês verem imagens, tá? Pinturas de tempos remotos, né? Anteriores ao século XX, ao surgimento da chamada sociedade de consumo, podem observar. As pessoas do povo, as pessoas pobres, o povão, né? São pessoas que vestem roupas num tom bege, cru. Roupas coloridas já faz uma referência a pessoas de um extrato social elevado. Por quê? Porque o tingimento de tecidos era algo caro. Tá? Então, quando eu olho essas duas imagens, essa primeira pintura e a segunda aqui do Renoir, né, rosa e azul, eu sei que essas crianças que estão sendo retratadas aqui são crianças que pertencem à aristocracia, porque uma criança pobre não usaria uma roupa pintada. O que eu estou dizendo para vocês? Que a imagem é um texto, desde que nós saibamos ler. Tudo bem? Então, olha só, por que os meninos utilizavam roupa rosa? Lembrando, os meninos de determinados estratos sociais, tá? Os bebês. Porque o rosa era uma cor que suavizava o vermelho. E o vermelho foi visto como a cor da virilidade, da masculinidade, porque faz referência ao sangue. Olha que interessante. É interessante nós pensarmos como a construção da masculinidade no Ocidente, ela está atrelada ao quê? A uma lógica de força, a uma lógica de guerra, virilidade, né? É até interessante aí para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de anime, mangá, essas coisas aí do universo pop, é interessante nós observarmos a construção das personagens, né? O porquê que as personagens masculinas são tão desenhadas e traçadas de forma forte, viril, animalesca, porque quem consome esse material é o quê? Muitos meninos, tá? Não é para as mulheres que você faz aquelas capas, aquele tipo de, né, Wolverine, nossa, quase cuspindo na cara da revista. Não é para nós, mulheres. Aquilo ali é para o próprio homem, que existe uma questão de reprodução de gosto, atrelada à ideia de masculinidade, a essa lógica de força. Então, o sangue, de uma forma suavizada, ele era numa tonalidade rosa atribuída às roupas dos meninos. Em contrapartida, o azul era utilizado pelas meninas, por quê? Porque fazia referência ao manto de Nossa Senhora, né? E fazia referência ao céu, essa coisa celestial. Então, quando a gente vê as pinturas antigas, é muito comum que as mulheres, as madonas, estejam de rosa, de azul, tudo bem? Então, o que eu tô colocando aqui para vocês? Um exemplo muito simples, tá? Mas pontual, para que vocês observem que esta fala da Damares de que meninos vestem rosa e meninas vestem, né? Aliás, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, que eu tô lendo aqui e me confundi, é algo que é demarcado historicamente. Aí eu coloco essa imagem aqui para vocês, né? Que tem uma menina e olha só a quantidade de brinquedos que eu tenho de ambas as cores, porque a gente está numa tendência de refletir sobre o sexismo. Então a gente hoje fala, ai que besteira essa cor rosa para menina, azul para menino, mas a gente sabe que ainda é algo forte na nossa sociedade. Samara, quando que começou essa ideia, então, sexista do azul e do rosa? Por conta do cinema, por conta da polarização, né, dessas leituras pelo cinema e também por conta do quê? Da indústria de brinquedos. Não vamos esquecer que o nosso grande símbolo de brinquedo atrelado às meninas é a boneca Barbie. Certo? Inclusive tem um documentário bem bacana na Netflix que fala de brinquedo e fala da história da Barbie. Então, assim, galera, eu só fiz esse mapa aqui para que vocês observem como uma imagem me possibilita fazer várias análises, desde que eu tenha
toda uma compreensão por trás dela. Então, por isso que nas provas de sociologia é muito comum que vocês vejam charge, né? Os meus alunos de primeiro ano de ensino médio falam, nós odiamos a Mafalda. Eles falam para mim, eu falo, ué, por que vocês não gostam da Mafalda? Porque a gente não entende nada, professora, do que a Mafalda faz. Eles não conseguem, chegam no ensino médio sem saber interpretar charge. Gente, charge, tirinha, imagem, tudo isso o Enem adora, tudo isso os vestibulares adoram. Então é importante que vocês entendam também que isso trata-se de um texto, ok? Que é importante. Ah, eu não lembro o nome do documentário, mas você coloca documentário Netflix, brinquedo, Barbie. Se você colocar Barbie, eu acho que vai chegar no capítulo, tá? Acho que é brinquedos mesmo, é isso, né? Tem vários, tem vários de brinquedos, mas o da Barbie é muito bom. Vale a pena assistir para a gente entender essa construção de um feminino, né? Que foi pela boneca Barbie. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Só foi para a gente introduzir, ok? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo. Ok, então vamos lá. Tranquilo. Pessoal, aqui tem outros exemplos para vocês, tá? De diferenças, né? Essa aula, como a galera tá chegando, a gente também tá mais se apresentando, né? Aqui também, por exemplo, eu tenho uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, que é o uso de roupas, né? E o que a gente observa? Quando eu olho essa multiplicidade aqui de guarda-roupas, né, de trajes masculinos, o que eu observo, né? Se eu pergunto para vocês qual desses trajes aqui diz respeito à nossa cultura, né, a nossa forma de se vestir, a gente já vai direto para o homem de terno. Mas um homem de terno não é somente um homem de terno. Existe um signo social sobre este homem de terno. A gente, quando passa e vê um homem de terno, se eu perguntar para vocês, façam a leitura dessa imagem, vocês certamente vão atrelar este homem de terno como alguém de classe média, alguém, né, que tem uma profissão de negócios, alguém que trabalha em escritório, alguém que tem uma posição social, digamos que destaque. Quando vocês olham essa primeira imagem à esquerda, em cima, eu tenho aqui um homem, né, de uma cultura do Oriente Médio, Islã, e observe como que este homem está trajado. Usa-se túnicas, né? Para a gente, um homem vestir um vestido ou uma saia é algo que socialmente não é entendido, mas em outras culturas isso acontece. Eu tenho aqui, mais uma vez, cores fortes, vermelho, ou seja, cores que exigiam que os tecidos fossem pintados, né? À toa aí o pau-brasil, que foi justamente explorado para o tingimento, né, para dar a pigmentação dos tecidos das cortes europeias. E eu tenho aqui à direita o kilt, que é uma roupa folclórica dos escoceses. E aí, por que eu coloquei para vocês esta roupa, né? Os escoceses usam saia? Porque é muito interessante, ou seja, tem um texto de um sociólogo que eu particularmente gosto muito, não sei se Ronaldo, Douglas e Daphne gostam, que é o Giddens, né? E aí, o Anthony Giddens, ele tem um texto muito bacana, se vocês quiserem, tem um link que tem todas as obras do Giddens em PDF, eu ponho para vocês aí, quem quiser consultar. E o Giddens tem um texto que ele vai falar sobre a tradição, e olha que ele fala, que interessante. A gente passa, né, com o cinema a pensar que os homens usam kilt na Escócia desde que o mundo é mundo. Não parece que é isso? O kilt é uma roupa dos escoceses. A gente viu o Mel Gibson, né, lá em Coração Valente. A gente viu ele de kilt. Claro, todo escocês é a mesma coisa. O gringo chega aqui e acha que toda brasileira nasceu já de roupa de passista. Tá no nosso sangue, a gente já nasce, já sai para a avenida. É o estereótipo, exatamente, ou seja, são representações que são generalizadas e extremamente perigosas, tá? Por exemplo, o kilt é uma roupa que surgiu na Revolução Industrial. Olha que interessante, né? O Giddens aborda isso nesse texto que ele vai falar sobre as tradições que são inventadas. E hoje ela é uma roupa folclórica, ou seja, se nós formos à Escócia, nós não vamos ver os homens assim, vestidos de kilt, ou como se nós fôssemos ao México ver os caras de mariachi. Cadê essa roupa? Tá aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus.
Opa, aqui, essa roupa aqui, essa roupa xadrez, tá? Essa saia, os escoceses usam saia, ou seja, são roupas folclóricas, ou seja, a roupa também, a indumentária, é uma indumentária que me possibilita fazer leituras da realidade, tá? Aqui, galera, para a gente terminar os exemplos, eu estou falando de coisas que são cotidianas, que a gente generaliza, e nós temos que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, eu tenho diferentes arranjos familiares, ou seja, diferente do que o Partido Social Cristão gosta, né, de colocar na televisão, de que família é homem, mulher, seus filhinhos e um cachorro no máximo, né? Na verdade, para a sociologia, para as ciências sociais, não, tá? Arranjos familiares, a gente vai ter aula disso mais para o final do ano, né? Fala aí tanto de uma questão de parentesco, de linhagem, de consanguinidade, mas também pessoas que são unidas por um afeto, que compartilham de uma mesma unidade doméstica, e não necessariamente eu estou falando de um modelo rígido na forma de homem, mulher e seus filhinhos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma família, né, na imagem aqui, na esquerda, na parte de cima, né, que é uma família poligâmica, ou seja, em que o homem tem mais de uma esposa. Esse tipo de arranjo familiar, de organização familiar, é comum em algumas sociedades tribais, tá? E aí a gente olha e fica chocado. Meu Deus, o cara pode casar com várias mulheres? Pode, mas essa lógica de parentesco está relacionada a toda uma estrutura social, ok, galera? Na nossa sociedade, por exemplo, não pode. Se você casar com duas pessoas, você pode ser preso por bigamia, porque nós temos uma estrutura jurídica que não permite isso. Aqui eu tenho um casal, né, bem monogâmico, topzera, aqui em cima o cara e a mulher, né, os dois aqui tipo, ó, que love, mas eu tenho aqui na parte de cima, à direita, aquele quadro famoso, né, do Debré, que vai mostrar a chamada família escrava, tá? E a família escrava e a família patriarcal, ó. Vou aumentar aqui, acho que agora fica melhor. Esse quadro aqui, galera, do Debré, que eu tenho as crianças negras, os escravos domésticos atrás e a família, né, o senhor e a sinhá comendo, isso aqui é um quadro que é muito utilizado nas provas de ciências humanas para falar da chamada família patriarcal, ou seja, uma estrutura familiar que foi a base, foi fundamental para o processo de formação colonial e cultural do Brasil, que embora hoje não exista mais, mas certamente deixa seus resquícios, né? Então, é muito interessante a gente observar neste quadro o trânsito que tem, a relação de proximidade entre escravizados e pessoas livres, e é isso que muitas vezes acaba ficando no imaginário social de que o Brasil não é um país racista. Imagina, racista, imagina, meu primo namora com uma mulher negra, eu fico com homens negros, imagina, desde quando isso é racismo? Adoro uma mulher negra. Imagina, isso não é racismo. As pessoas não entendem que o racismo opera numa outra lógica. Você pode se relacionar com pessoas negras e manifestar esse racismo de N formas, tá? O que eu quero dizer? É algo muito complexo essa estrutura social, mas que até hoje é o que reverbera no nosso imaginário social, ou seja, esta proximidade na unidade doméstica mascara até hoje no Brasil o quê? Processos como que eu vou dizer, velados de racismo e de opressão, principalmente em relação ao trabalho doméstico. Falaremos disso também no decorrer do ano. Aqui embaixo eu tenho um matrimônio, né, comum entre os indianos, que são os casamentos arranjados, né? Então são as famílias que unem essas pessoas. Também tem um motivo, sociedade, né, mais tradicional. E aqui, para finalizar, eu tenho um casal homoafetivo, que é uma conquista recente na nossa sociedade, mas que ainda acaba tirando o sono de muita gente que não consegue aceitar esse tipo de união. Ou seja, galera, aqui tem um texto, tá, para depois vocês estudarem, fiquem aí à vontade, até mesmo a nossa ideia de amor, tudo bem? Gente, depois eu vejo aqui que vocês estão perguntando, porque
É muita coisa, tá? É muita coisa. Acho que... Eu não vou conseguir acompanhar, galera. Eu não vou conseguir acompanhar, tá? Galera, nessa aula de hoje, eu só tô jogando coisas, tá? Igual na aula passada, eu estou jogando coisas. Coisas que a gente acha que são fáceis de serem discutidas, coisas que a gente acha que é só trocar ideia, a gente discute, coisas que a gente acha que é só ligar no Big Brother que vai ser discutido, e é justamente o contrário. Tá? É de propósito que eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês fiquem com a ideia de que basta falar. Não, não basta falar. Nós temos que problematizar, entender o que nós estamos dialogando. Tudo isso é proposital, até Dáphnis, Ronaldo, Douglas, se vocês quiserem interromper, porque eu me empolgo, porque vocês sabem que eu me empolgo. Mas, galera, a questão que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, só para a gente finalizar, né? Porque a aula de hoje foi mais esse processo, porque eu também não posso avançar, porque tem gente que está chegando, né? Então, nós temos que ser solidários aos colegas que estão chegando. Mas só para finalizar, galera, até o amor que a gente vê, né, nos filmes da Netflix, na novela das 9, essa construção do amor, tá? Até isso, galera, a gente tem que entender que é uma construção histórica, tá? Isso, ou seja, esse amor romântico, nuclear, as pessoas se casando por amor, é uma invenção do século XIX, tá? Ou seja, a grande questão toda é nós entendemos que aquilo que nós costumamos achar que é natural, né? Mas é que a mulher, né? Ela tem, assim, uma essência para ser mãe, né? Né, Dáphnis? A gente nasceu com este lado maternal, né? Aí, ainda mais se a gente vê amor de mãe, então, nossa, né? Tá aqui, gente. Tem um útero, logo sou um ser que nasci para ser mãe. Sabe que é aquela coisa, né, meninas? Vocês têm que entender a fraqueza dos namorados de vocês. Homem trai por instinto. Eles têm uma necessidade, eles gostam mais de sexo que a gente. E a gente tem que tomar cuidado e respeitar. Gente, né? Claro, as pessoas pobres são mais violentas. Claro que elas são. É uma questão, instintiva. O que eu quero que vocês entendam? Todas essas questões são extremamente perigosas, porque elas não são naturais. Na verdade, o que nós vivemos é uma grande construção social, uma construção de significados que são tecidos coletivamente, que são tecidos historicamente, estão escritos na cultura, estão escritos na economia, na política, então tomem cuidado. Por exemplo, eu estou vendo aqui vocês falando de racismo, mas racismo contra branco, mas o racismo reverso, toma cuidado com isso aí, hein? Toma cuidado com isso aí. Volto a dizer para vocês, galera, vocês querem se instruir, vocês querem estudar, leiam. Por que a galera quer a opinião do youtuber? Por que a galera quer discutir essas questões complexas no Big Brother? Não estou dizendo que vocês não podem ver Big Brother, não estou dizendo que vocês não podem ver os youtubers, mas vamos tomar cuidado. Se a gente não lê, a gente pode comprar a ideia daquilo que a gente não sabe, né? Então, Ronaldo, Dáphnis, vocês querem colocar alguma coisa? Eu me empolguei aqui, porque já são 7h31. É só para jogar peteca no ar, essa aula. Acho que toda aula a gente acaba com uma polêmica, né? Mas eu vou deixar no ar também, porque a gente vai falar sobre isso ainda na sociologia, né? Não é só falar e deixar para o senso comum, como a gente disse, né? As ciências sociais é uma ciência e a gente não vai classificar racismo como uma coisa de achismo, né? Uma opinião. Tem toda uma estrutura, um método que a gente estuda, o que é isso que eles falam de racismo, né? Então, vamos com calma, vamos ler, como a Samara falou, e a gente vai discutir ainda. Fiquem tranquilos. Ronaldo, você não quer colocar nada, Douglas? Eu só fico pensando em toda aula que assisto compondo junto aqui, eu fico emocionado de caraca, é isso, gente. Vamos sair pensando, vamos sair
Sim, é uma expansão mental. Mas é isso. Só queria dizer rapidinho. Ah, desculpa, Ronaldo, pode falar. Pode falar, Daf. Ia falar que né, a gente tende a simplificar as coisas, né? Como a Samara falou, a gente pega o comentário do Thiago Leifert e da Fátima Bernardes para criar uma opinião, né? Mas que, na verdade, a gente tem a sociologia para estar construindo, né, uma base, né, um pensamento crítico, né? Que é fundamental para as provas, né, no final do ano, para o Enem, para a redação, né, para fundamentar uma posição, né? É para isso que a sociologia serve, né? Como ela tem essa pretensão, né? Essa vontade de estar fundamentar uma posição da pessoa, né? É isso. Daphne, você passou para eles o negócio do Classroom, né? Que eu sou vovonauta, gente. Mas, pessoal, só para, então, voltando, tá, galera? A aula passada e essa aula foi só a aula de jogar problemas para vocês. A gente vai começar a discutir esses problemas na próxima aula e depois nós vamos conhecer alguns conceitos e falar dos autores. Eu só vou jogar, desculpa, eu estou atrasado, o Léo deve estar entrando aí para aula de matemática, só quero que vocês colocar um assunto, né, que eu tive com uns alunos meus semana passada, para que vocês entendam como as coisas acabam tomando uma proporção totalmente diferente. Os alunos adoram falar de Big Brother. Ok, beleza, tá? Big Brother é um fenômeno social, vamos ver, vamos discutir. Mas o que eu observei? Que os alunos acham que militância é algo negativo. Eu perguntei para eles, o que é militar? Militar é fazer textão, professora. Militar é ficar, chamando a atenção da pessoa. Tá, o Igor. e disse, sabe, o militar é isso. Então, olha que doideira, galera. Olha que doideira. A militância é algo extremamente importante. Se nós temos ampliação da cidadania, direito à educação, à saúde, a tudo que nós temos, é porque teve muito militante na história, né? Lutando, se organizando nos movimentos sociais. E aí o Big Brother vem para o quê? Para colocar uma pedra em cima do assunto, para que as pessoas na sociedade brasileira achem que militar é fazer textão. Que o problema não é a estrutura racial brasileira. O problema é você ter 4 pessoas encrenqueiras numa casa que vão deslegitimar a luta de todo um movimento social que é o movimento negro. Vocês entendem o perigo dessas narrativas? Então, tomem cuidado, galera. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. É só isso. Tudo bem, galera? Podemos encerrar aqui? Só mais coisa para a próxima aula, para ficar... Beleza, meus amores? Na próxima aula, nós vamos falar o que é conhecimento, tipos de conhecimento, para a gente identificar e começar, de fato, a estudar sociologia. Tá bom, galera? Vou parar de apresentar aqui, então. Não, chega. Cadê o Léo? Léo, você está aí, Léo? Léo tá aí? Tá? Eu não vi o Eu acho que vai ser aula gravada agora. Entendi.